Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amuinvest. PVBI 11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, este é um fundo imobiliário do setor de tijolos, é um fundo imobiliário do setor de lajes comerciais, lajes corporativas. É um fundo que foi lançado no mês 7 de 2020, fundo de base 100. VBI é a gestora Mandato Renda e é um fundo que tem uma liquidez impressionante, ele negocia em média 2 milhões e 300 mil por dia. Os usuários do site dão nota 4 de 5, ele faz parte do IFIX com 0,86% e ele conta atualmente com mais de 10 milhões de cotas. Atualmente esse fundo está sendo negociado a um PVP de 0,97, o que indica que ele está com 3% mais barato do que ele vale. Então note, ele tem um patrimônio atual de 994 milhões e o mercado está aceitando pagar 963 milhões. É um fundo de base 100, cuja cota hoje está valendo 99 e o mercado está aceitando pagar R$ 95. Tendo o mês 9 como referência, é um fundo que conta ali com mais de 80 mil cotistas. Nesse slide a gente vê as negociações do fundo. Então atualmente ele está sendo negociado a 95, teve como mínima de 80 e máxima de R$ 99. Então vamos traçar aqui a linha dos R$ 100 para a gente ver mais ou menos o quanto que o fundo vem se comportando. Então a gente vê que esse fundo foi lançado em 2020, né? Depois da situação pandêmica, março de 2020. E por se tratar de um fundo do setor de lajes, esse é um dos fundos que menos sofreu com a situação pandêmica. É um fundo que desde que ele veio ao mercado, ele vem sofrendo pouco com vacância. Esse fundo chegou a ser negociado aqui numa faixa de mais ou menos R$ 97, R$ 95. Em novembro de 2021, o mercado sofreu muito, principalmente fundos de tijolos, e esse fundo aqui teve uma queda para R$ 80, algo assim inacreditável. Ele se recupera, começa a ser negociado a patamares ali de R$ 85, volta e se recupera rapidamente 95 e vem numa tendência de alta. E atualmente ele está mais ou menos nesse patamar aqui, ó. Ele chegou a bater novamente 97 e agora ele está nesse patamar de R$ 95. Antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo, eu gostaria de pedir humildemente, por favor, deixa o like, comenta e compartilha e diz aí para nós. E aí, você conhece esse fundo imobiliário? Você conhece a gestora? Você conhece os ativos que essa gestora possui? Você tem ele no seu portfólio? Comenta que seu comentário é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do canal. Por favor, compartilhe o vídeo. Ajude-nos a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Temos o objetivo de tentar alcançar 15 mil inscritos. Se quiser nos ajudar, se inscreva no canal e ative o sino. Temos também a opção de membro. Se você gosta do canal e quer que a gente continue fazendo vídeos, torne-se membro. É uma forma de nos apoiar financeiramente. A partir de 10 centavos por dia, acho que isso não vai apertar vocês, não vai onerar vocês, mas para a gente faz muita diferença. Tornando-se membro, além de nos apoiar, vocês ainda têm acesso antecipado a vídeos, participa do grupo fechado do Telegram e tem preferência quando pede um vídeo aqui no canal. Temos também um objetivo de tentar tirar uma certificação CEA. Com essa certificação, a gente se torna um profissional do mercado e pode fazer indicação de ativos. Quer nos ajudar com essa nossa meta? Faça-nos uma doação para o Pix do canal de qualquer valor. O Pix, amuinvest@gmail.com. Qualquer doação será muito bem-vinda. Obrigado a todos vocês que colaboram com o canal. Nesse slide a gente vê as entregas do fundo e até aqui o fundo vem se mostrando, fazendo um excelente trabalho. O que a gente busca quando se investe em fundos imobiliários de tijolos, tá? Você tem duas, pelo menos é o que se deve buscar. Você deve buscar que o fundo valorize o seu patrimônio e que ele vá valorizando o valor da cota cada vez mais. E além disso, você quer que ele consiga também melhorar o aluguel que ele recebe. Então esse fundo, ó, ele começou recebendo, isso em 2020, em pouco tempo, ó, ele começou recebendo ali abaixo de 50 centavos, ele conseguiu fazer mesmo um momento difícil, né, de pandemia e tal, conseguiu fazer um reajuste ali para mais ou menos 56 centavos, e agora recentemente, apesar de ser pouco, né, mas o fundo aumentou mais um degrauzinho, aumentou para 57 centavos. Então eu acho que isso é um excelente ponto para o fundo aí, esse reajuste que ele vai conseguindo fazer aos poucos, né, então em pouco tempo, já deu um salto de mais ou menos 10 centavos e é algo bem interessante, né? Esse fundo já passou por 2 subscrições e atualmente ele está tentando captar dinheiro no mercado. Ele chamou a sua terceira subscrição. Presta atenção nesse ponto aqui, por quê?
Ó, o fundo vai tentar captar 350 milhões, mais a cota adicional, né, e montante e tal, ele deve tentar captar mais de 400 milhões. Além disso, esse fundo fez uma venda de um imóvel que ele possui, com bastante lucro. Então, quando chegar nesse momento lá dentro do relatório gerencial, eu vou tecer os meus comentários de um achômetro, e aí no futuro vamos ver se eu acertei o meu chute. Esse fundo está passando por uma subscrição e ela está ocorrendo agora no mês 11, atual nosso aí. Tá bom? Vamos à frente aí. Nesse slide a gente vê as entregas do fundo. Então ele estava entregando 56 centavos e atualmente saltou para 57. Dia 31/10, ele pagou no dia 8/11, 57 centavos. A cotação na época de fechamento, lá no dia 31/10, R$ 96,00, o que indicava um yield de 0,59%. Esse fundo vem com um acumulado de 7% nos últimos 12 meses, o que na minha opinião, assim, é o limite, é o mínimo que eu acho aceitável para um fundo de tijolo. Vamos à frente aí. Nesse slide a gente vê que muitos institucionais têm posição no fundo, com destaque para o HFOF aí, que detém mais de 5% das cotas do fundo, o PATC, que agora ele é gerido pela própria VBI, tá? Ele tem 3% das cotas, a Pátria e a VBI se fundiram, né? Na verdade, a Pátria comprou 51% da VBI e passou seus fundos para a VBI administrar. Então, esse PATC, que antes era da Pátria, agora é a VBI que administra. O CAFOF detém mais 2,66%, o BCIA com mais quase 2%, e a gente vê que diversos outros institucionais têm posição no fundo aí. Antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu gostaria de pedir humildemente, por favor, vá lá no nosso canal secundário, o canal Amudicas, inscreva-se e ajude-nos a chegar a 1.000 inscritos e monetizar o canal. É de graça, não custa nada e você ajuda o amiguinho. Então, se você não pode nos ajudar financeiramente, não pode, né, contribuir com o canal, deixa o like, comenta, se inscreva no canal, são formas de apoio. Eu agradeço a todos vocês que atendem o chamado, vão lá e se inscrevem e ajudam. Além disso, todos os nossos 3 canais, a Mudicas, a Muinvest e a Mufiagro, estão presentes em outras plataformas. Então, se você estiver ali navegando pelo Facebook, Kawaii, TikTok, Instagram, vá nessas plataformas e se inscreva, siga, ajude a gente também a crescer nessas plataformas. Eu agradeço a todos vocês que nos ajudam aí, muito, muito obrigado, isso ajuda demais. Vamos à frente. Aqui a gente já está dentro do relatório gerencial e aqui o gestor vai falar alguns pontos aí de destaque segundo eles. Ó, rendimentos estão no dia 30 de setembro, para pagar no dia 7/10, então a gente nota que tem uma certa defasagem no relatório gerencial. O fundo anunciou 57 centavos. Gestão comercial. Durante o mês de setembro, não ocorreram movimentações na carteira de locatários. Dessa forma, a vacância do fundo era de 0% ao final do mês. Então, eles geraram a vacância que eles possuíam. O ALT, que é o prazo médio dos contratos, de 6 anos, né? São prazos aí até interessantes. E o fundo não tem vacância nem inadimplência. Gestão operacional das obras. A obra no ativo Union Faria Lima, com previsão de conclusão no 4º trimestre de 2023, ao final de setembro, seguia em linha com o cronograma e já está 85% pronto. Então, interessante aqui e vai ser um ótimo imóvel que o fundo está aí participando dessa fase de construção. Por enquanto, ele tem um RMG nesse fundo. Vamos ver se ao final aí o fundo vai se mostrar bom e vai conseguir locações rápidas, né? Aí ele continua, sustentabilidade, então esse imóvel aí, ele já é com todos esses sistemas ESG aí, ó, ele tem redução de geração de resíduos, compostagem, treinamento de equipe para separação correta de resíduos e tal, então assim, ele já é todo esse formato ESG, tá? Ele consegue captar água, assim, tudo muito moderno lá. Vamos à frente aí. Continuando aqui, essa parte até aqui faz parte do relatório gerencial. Eu vou tentar ver se eu começo a trazer aqui para o fundo os fatos relevantes que são importantes. Então, isso aqui é um trecho de um fato relevante que eu comentei lá atrás para vocês sobre a venda de um imóvel que ele possui. Então, aqui, ó, o fundo, primeiro, ele está tentando, ele fez uma proposta para comprar o VELOL. Tá? O VELOL é um fundo imobiliário que é listado na Bolsa. Ó. No dia 28 de setembro, o fundo divulgou um comunicado informando que havia encaminhado proposta para compra do edifício comercial Vila Olímpia, que é um edifício AAA, que é o propósito desse fundo aqui. O fundo publicou uma carta ao gestor, se você clicar lá no relatório, você tem acesso a ela, tá? Para fins de tal potencial transação. No dia 24/10, foi aprovada em Assembleia a proposta enviada para aquisição do Vila Olímpia, e agora, assim, vai ver se o VELOL aceita a proposta que foi enviada, tá bom? Beleza. Então, isso é uma das compras. Agora, o que acontece? O fundo alienou, vendeu um dos seus imóveis
ele vendeu por 237 milhões um dos seus imóveis. Então, desse valor que ele vendeu, 165 milhões foi pago à vista, ele já recebeu, no momento da escritura da lavratura do imóvel. 35 milhões ele vai receber até julho de 2023 e mais 35 milhões depois de julho. E aí o que acontece? Ano que vem vai ter 70 milhões aí, lógico que vai ter lucro aqui, tá? Mas vai receber 70 milhões e parte desse dinheiro vai poder ser distribuído para os cotistas. O que acontece? Dessa venda, a transação é a primeira venda do fundo e gerou um retorno líquido, taxa interna de retorno, de 46%, o que dá um lucro de R$ 3,27. Então, esses R$ 3,27, que é lucro, isso tem que voltar para o cotista. O restante volta para o patrimônio do fundo. Então, note, lá ele está tentando captar mais de 400 milhões, acredito eu. Né? Caso seja bem feita tenha resultado essa captação. Com mais esses 200 e tantos milhões aqui, já dá mais de 600 milhões. Parte disso pode ser que ele use para pagar esse VLOL, caso ele consiga comprar. Além disso, agora, recentemente, na sexta-feira, o XPPR anunciou que está vendendo alguns dos seus ativos. Então, não me surpreenderia se o PVBI comprasse alguns ativos ou parte desses ativos que o XPPR está vendendo. Não me surpreenderia. Vamos ver se futuramente esse meu chute é um chute assertivo. Lembrando que o fundo gosta de ter ativos, é o core do fundo, ter ativos AAA. Ativos de altíssima geração, de altíssima qualidade. Então, vamos ver no futuro como que vai se desenrolar essas tratativas. Mas, gente, o fundo, não acredito que ele faria essa venda aqui só por fazer. Então, com essa venda aqui, ele vai liquidar esse dinheiro que está entrando no fundo. Ele vai liquidar uma alavancagem que ele possuía e vai sobrar dinheiro. Com essa sobra de dinheiro aí, mais essa captação que ele está tentando fazer, acredito que ele deva comprar aí, o VLOL aí e também algum ativo do XPPR. Vamos aguardar o futuro aí para ver se isso acaba se concretizando. Aqui a gente vê os ativos que ele tem, né? Se eu não me engano, a venda do ativo que foi feita foi desse Torre B aqui do JK, que é esse ativo aqui, E, se eu não me engano, esse aqui é o portfólio do fundo. O fundo hoje ele tem 4 imóveis, sendo que um está em desenvolvimento. Esse Union Faria Lima aqui, ele está sendo construído ainda, tá? Ele está na fase final de término. E aí ele tem esses outros ativos aí, o Park Tower, que ele é dono de 100% do Park Tower. Ele é dono de 50% do FL 440. Esse Union Faria Lima, ele é dono de 50% quando ele ficar pronto. E esse Torre BJK, que ele é dono de 20% aí. E mais, ele tinha dinheiro em caixa na época. Ele tem 11% das cotas do AAA da Red aí, do HA. Ele tem um total de 16 inquilinos, 16... Não tem nada de vacância atualmente. E aqui a gente vê o quanto da receita impacta o fundo aí, Então, 13% da receita vinha desse Torre BJK, 9% do Union Faria Lima, que ele está com RMG, 28% do FL 440 e quase que 50% das receitas ele advém desse Park Tower aí. Vamos à frente aí. Aqui a gente vê onde ficam localizados seus ativos. Então, vamos lá. Além dos ativos do fundo ser AAA, 100% ativos de última qualidade, eu não conheço São Paulo, mas essa aqui é a Avenida Faria Lima, que eles falam que é como se fosse a avenida mais importante de São Paulo no quesito aí de mercado financeiro, de prédios muito bem localizados. Então esse Union Faria Lima fica na Faria Lima, o Torre BJK não fica na Faria Lima, mas fica muito perto, o FL 440 fica na Faria Lima, e o Park Tower fica um pouco mais distante, mas já me disseram aqui nos comentários que ele fica muito próximo aqui da Faria Lima. E esse aqui é o ativo que provavelmente ele se desfez, o Torre BJK aí. Então aqui a gente vê um pouco mais o portfólio do fundo. E aqui para mim é o ponto mais crítico do fundo. A gente vê novamente os percentuais aí dos imóveis. E aí os inquilinos. 48% dos seus inquilinos são do setor de saúde. 18% instituição financeira. 10% do setor farmacêutico. 10% é RMG daquele ativo lá. E mais 11% de diversos outros segmentos. Agora, o que é o ponto sensível, na minha opinião, desse fundo imobiliário? Hoje, quase que 50% das receitas advém de um único inquilino, que é a Prevent Senior. Então, o que acontece?
Esse fundo tem uma altíssima dependência de um único inquilino. E isso é um ponto muito ruim. Por quê? Se por algum motivo a Prevent Senior passar por algum problema financeiro ou ela sair dos imóveis do fundo, isso vai causar um impacto muito severo no portfólio do fundo. Só que eu não acredito que vamos supor que a Prevent Senior saia dos imóveis do fundo. Eu não acredito que ela saia e que gaste-se muito tempo para recompor o inquilino. Por quê? Porque, como eu já tentei demonstrar, os imóveis do fundo ficam em regiões privilegiadas, em que, pelo contrário de vacância, tem-se uma busca muito grande pelos melhores players do mercado para tentar se localizar ali. Então eu não vejo isso como sendo algo muito, muito problemático para o fundo. E aqui a gente vê que são inquilinos de altíssima qualidade em termos de rating, tá? De serem inquilinos até multinacionais, ó. A Barclays, Cassione, Veda, Prevent Senior, Johnson & Johnson, Munich, UBS, ó. Essa BW aqui. Então, sim, são inquilinos de altíssima qualidade. A gente vê que do portfólio do fundo, 62% é indexado a IPCA, ele tem 28% indexado a IGPM, 9% ao INCC, que provavelmente é a construção daquele imóvel, e 1% sem indexador. E ele tem que 90% dos contratos do fundo são típicos, ou seja, não tem aquela garantia de longuíssimo prazo do contrato de atípicos, né? Apenas 10% tem RMG e ele não tem contrato atípico no seu portfólio. Ou seja, esse fundo passou pela pandemia e ninguém fez extrato, quis sair do imóvel e ele passou pelo momento mais difícil. Então, eu não acredito que, pelo menos não no movimento de curto prazo, esse fundo venha passar por algum problema gravíssimo de inquilino saindo e tal. Então, eu vejo com bons olhos esse ponto aí. Vamos à frente aí. Aqui a gente vê a DRE do fundo e o fundo cobra 1% de taxa. E ele não receberia, ele teria uma diminuição da sua taxa se ele não atingisse esse valor mínimo de 57 centavos. Isso era até setembro de 2022. Vamos ver na prática o que as despesas do fundo representam frente às receitas. Em setembro, o fundo teve uma receita de 7,6 milhões. E aqui é um ponto já de crítica, tá, do fundo. Eu gosto muito dos relatórios da VBI. É um dos mais completos do mercado, na minha humilde opinião, de qualquer que seja o relatório deles, mas a DRE deles eu não gosto. Tá? Eu gostaria que fosse uma DRE mais detalhada, com mais informações, sabe? Então vamos lá. Em setembro o fundo receitou 7,6 milhões. As despesas de gestão aqui, ó, foram 800 mil, mas ele não faz um destrinchamento das despesas. Isso aqui para mim é muito ruim. E ele teve, além disso, que pagar aqui, ó, despesas financeiras, 1 milhão e 100 mil de alavancagem. Inclusive, essa alavancagem vai sumir aí do fundo. Então, vamos ver o que esses 800 mil representam frente a esses 7 milhões e 600. Lembrando que, para mim, o máximo que eu me sinto confortável é 15% de taxa. Então, 0,8 aqui, vezes 100, dividido por 7,6. O que dá aí 10,52%, abaixo dos 15%, né, que eu reputo ser aceitável e saudável para o fundo. Nesse slide a gente vê o que representa cada um dos imóveis do fundo. Esse Torre BJK aí, ó, que é 190 milhões. A gente vê que ele vendeu bem acima do que está avaliado aqui no portfólio do fundo. Todo o patrimônio de todos os imóveis aí, mais o que ele tem em caixa, que é 16 milhões, mais os seus fundos imobiliários, tudo, ele tem um patrimônio de 1 bilhão 256 milhões. Mas ele tem dívida, né, alavancagem de 262 milhões. E eu não sei se o fundo vai pagar toda a alavancagem dele ou se ele vai pagar apenas a alavancagem desse imóvel Torre BJK. Então ele tem um total de dívidas aí de 262 milhões e aí sobra para o fundo 994 milhões, que é o patrimônio líquido do fundo. Vamos à frente aí. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito do PVBI são somente essas informações. Por favor, vá lá no nosso canal secundário, o canal Mudicas, inscreva-se e ajude-nos a chegar a 1000 inscritos e monetizar o canal. Temos também os canais em todas as outras plataformas, Facebook, Kawaii, TikTok, Instagram. Vá nessas outras mídias e também nos ajude a crescer. Se inscreva, siga. E obrigado a todos vocês que atendem o chamado aí. Obrigado de coração. Saiba que ajuda muito. Vamos à frente. Por favor, nesse vídeo aqui, deixa o like, comenta e compartilha e diz aí para nós. E aí, você gostou das informações trazidas? Você tem esse fundo no seu portfólio?
Este fundo faz parte da carteira pública do canal e também faz parte da minha carteira fechada. É, para mim, de longe, o melhor ativo do setor de prédios, apesar desse problema gravíssimo dele ter 50% do seu portfólio dependente de um único inquilino. Eu acredito que esse fundo vai sim, no momento que o mercado melhorar, crescer muito. E aí, eu acredito que essa exposição a um único inquilino, isso vai ser diluído. Então, eu sou cotício, estou satisfeito com o fundo. E na minha opinião, hoje, dos fundos de lajes, é o melhor fundo do mercado. Agora, esse meu ponto de vista não significa indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Por favor, compartilhe o vídeo, ajude-nos a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Se inscreva no canal e ajude-nos a chegar a 15 mil inscritos. Torne-se membro do canal, nos apoiando financeiramente a mim. O valor é baratinho, a partir de 10 centavos por dia. E se vocês quiserem nos ajudar a tirar a certificação ou fazer uma doação para a gente investir na carteira do canal, o Pix, amuinvest@gmail.com, qualquer valor doado será muito bem-vindo, agradeço de coração. Eu vou ficando por aqui, eu vou deixar passando alguns slides a respeito desse fundo, principalmente com os imóveis que o fundo possui, e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e fui!